Mindset de day trade é diferente de mindset de swing e position. Para algumas pessoas, uma mesma situação ela pode ter um efeito muito diferente. Vai bater um papo um pouco mais solto, falando de mindset, falando um pouquinho das nossas experiências, das coisas que já aconteceram com a gente. E eu acho que ajuda muito e serve de base você ouvir que você não é o único que está passando por aquilo, ou que fez determinada coisa, ou que reagiu de alguma forma esquisita ao mercado, que você fala assim, nossa, mas o negócio está subindo e eu vendi o dia inteiro, sabe? Então, tudo isso é mindset. Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora para vocês. Estamos aqui com a Lulu, que vocês já conhecem, com a nossa mestra Martita. E aí, nossa mestra Jedi. Eu acho que para abrir o assunto, eu gostaria de puxar uma coisa falando de mindset. Vai, né? Já não parou de falar desde o começo, agora segue. Brincadeira. Eu acho assim, primeira coisa, mindset de day trade é diferente de mindset de swing e position. Completamente. Olha, eu acho que antes de tudo é importante a gente definir rapidamente o que é o mindset, né, que é uma palavra que veio do inglês, então não é todo mundo que escuta e sabe o que é. Claro. E o que é swing position, que também não são palavras do vocabulário brasileiro, né? Não tem no português brasileiro. Graças a Deus que eu tenho essas meninas. Porque, né, eu já ia sair falando direto. Doguito! Temos Doguito. Então, como é um vídeo mais descontraído, a gente tá deixando isso acontecer, porque é um papo que vai rolar solto aqui com a gente falando disso. Então, ótimo ponto, Matinho. Então, vamos começar pela definição de mindset. Quem arrisca? Eu faria uma tradução livre como uma configuração mental. Boa. Como você organiza sua mente para interpretar as coisas que acontecem com você. Né? Tem gente que lida bem com perda, tem gente que não lida bem. Tem gente que sabe ganhar e tem gente que não sabe ganhar. Não, inclusive porque às vezes você tá numa operação vencedora e você não sabe o que fazer, né? Exato. Não só porque você tá ganhando na hora, que você sabe exatamente como agir, tem controle emocional e preparo para lidar com isso. E às vezes a sua operação, ela deu ganho desde a hora que você entrou. Eu falo isso por experiência, porque eu tenho mania, o meu modo de tradar, o meu mindset, enfim, eu busco operações mais longas. Então, o risco de você buscar operações mais longas é você entrar numa operação, você visualizar ganhos nessa operação, porém, como você está buscando uma operação mais longa, você às vezes deixa essa operação voltar. Você assume um risco maior também. Então, você fica muito tempo exposto no risco, né, Bigos? É diferente. Eu acho que o meu e da Lu é mais parecido do que. Porque a Bianca, gente, a configuração mental dela para operar é assim. Eu gosto de pegar muitos pontos num trade e eu aceito ficar muito tempo no trade. O que significa eu aceito ficar muito tempo no trade? É ficar muito tempo exposto ao risco. Isso. Ou seja, ela pode ficar 30 minutos numa operação que pode dar 5 pontos ou pode dar 50. Exatamente. Né? E diferente de mim e da Luciana, que a gente já busca uma pontuação que não é tão longa, sim, mas a gente não fica muito tempo dentro do mercado, então o nosso tempo exposto no risco, ele é menor. E obviamente isso tem a ver com a configuração mental, claro, porque é aceitação de risco. Exatamente. E eu acho que assim, é importante citar duas coisas, né? A sua programação mental e o seu plano de trade. Isso. Porque uma coisa vai ajudar a outra. Juntos, né? Aliás, eu já encontrei muita gente, falando gente, porque eu lido com alunos, né, que operam a Bolsa Brasileira, B3, e não é incomum eu encontrar pessoas com um mindset ou com uma configuração mental e um plano de trade completamente diferente do que ela é. Não é? Aí a gente vai entrar num campo muito pessoal, porque você acaba tradando o que você sente, você não trada o que você tá vendo ali, né? No fim das contas a gente... E aí você não consegue sentir o seu plano, seguir o seu plano de trade. Porque você tá com um plano e uma configuração mental que não combinam. Que não combina, exato. E não dá certo.
Por exemplo, um scalper, né? Eu acho que uma palavra meio chave, assim, para isso tudo é você conseguir alinhar, né? O que você sente, o que você sabe fazer, o tipo de operação que você quer fazer. Que combina, e exatamente. com o seu emocional, como você lida emocionalmente com a operação que você se propôs Sabe um a ponto fazer. que pega muito pra mim, assim? Até hoje no trade, por exemplo, como eu busco operações mais longas, às vezes a minha operação não deu contra, por exemplo, mas deu lá 3, 4 pontos, mas eu tô posicionada há 40 minutos nessa operação. Nossa Senhora. Então, pra mim, sair com 3 ou 4 pontos depois de 40 minutos é tipo uma né? derrota, sabe? Porque eu falo assim, cara, eu tô exposta ao risco há 40 minutos, eu tô há 40 minutos que o negócio pode, de repente, vir contra, né? Eu tô ali exposta, tô com a operação aberta. E depois de 40 minutos, que é um momento que eu já tô cansada, de 40 minutos a 1h10 mais ou menos, eu já tô cansada do trade. Eu olho pra ele, eu tô querendo sair, independente de como ele esteja. E aí eu olho esses 4, 5 pontos e isso me dá uma frustração muito grande, de olhar e falar, nossa, estou saindo de 1 hora de operação com 4 pontos. Isso é importante, gente, para vocês entenderem que é o risco que a Bianca assume toda vez que ela arrasta uma operação assim. E tudo bem, né, Bis? Você Tudo já ótimo, sabe que você sim. lida com esse sentimento. Eu faço você... operações um pouquinho mais curtas, mas confesso que é bem difícil, que são as operações contra a tendência, que vocês são mestres. Eu faço poucas operações contra a tendência. Quando eu identifico um momento de correção, um sinal que foi muito forte para mim, eu entro, faço 3, 4 pontos, 5 no máximo e saio. Mas é raro eu fazer isso. Não é todo dia que eu faço esse tipo de operação. Não é todo dia. Mas faço também da mesma forma com que elas fazem operações longas também, né? Eu acho que a gente tem um padrão do que a gente faz mais, mas não significa que a gente só faça aquilo, né? E eu acho, mais uma vez eu volto, é importante você entrar numa operação sabendo o que você está esperando dela, né? Poxa, eu vou entrar nessa operação com uma mão desse tamanho, buscando tal alvo com tal stop. E eu sei que isso vai demorar, que isso pode demorar 2 dias, 3 dias, ou pode acontecer amanhã, pode acontecer às vezes em 1 hora. É uma situação. Outra coisa é, nossa, eu vou entrar nisso aqui, mas putz, eu vou sair correndo com 3 pontos. É rápido, se não dá rápido, eu vou zerar, não vou ficar exposto. Você tem que saber o que você está procurando, porque isso dá um alívio mental, assim, muito grande para sua operação, né? E evita você fazer... bobagem, se antecipar, mudar stop de lugar, não esperar seu alvo, sair antecipadamente, enfim, eu acho que quando você já planeja certinho o que você vai fazer, você libera o seu emocional, né, do estresse, e vai dar o gain ou o loss que você planejou e pronto, acabou. Eu acho que é uma coisa bem importante, assim, de ter em mente, né? Eu acho que outra coisa que a gente pode tocar também, que mudou a minha forma de... Eu tô usando sempre exemplos meus, porque, enfim, aconteceu comigo, posso falar de carteirinha pra vocês. Quando eu achei o meu tamanho, sabe? Isso é... Quando você acha... O que é achar o seu tamanho? É achar o número de contratos que você fica confortável em operar. É achar o tamanho do seu stop, né? Ou seja, você tem que definir no dia... o quanto você está disposto a perder e o quanto você está disposto a ganhar. Então isso você tem que estabelecer e tem que ir atrás disso. E a partir do momento que a operação vem contra e que você perde, você tem que respeitar o seu tamanho. Então, olha, eu posso perder R$100 por dia. Então, deu R$100, acabou para você. Eu acho que uma maneira muito... Não sei se é fácil, porque eu acho que no começo muita gente, igual o Lu falou assim, você tem que saber o que você espera de uma operação, mas o mindset ele só é testado quando você está em conta real. Quando é dinheiro de verdade, né, é tudo diferente. Cara, mindset não testa no simulador. Desculpa, não testa. Sentimentos que só aparecem se você tá no mercado real. A ganância é o medo, né? Eu lembro até hoje a minha sensação da primeira boletada. Da primeira conta real que eu apertei. Comprar. Barriga, né? O primeiro comprar, assim, ó. Eu lembro do... Então, eu comecei loucamente operando índice, um contratinho 2. Aí, a primeira vez que eu fui comprar dólar, não lembro se era compra ou venda, a mão escorria suor. Escorria suor. Eu falava assim, gente, é R$10. E tá escorrendo suor na palma da mão. É muito intenso, assim, é muito intenso quando você tá começando. Eu acho que uma maneira da pessoa entender o tamanho dela
Gente, e pensa assim, que o tamanho das boletas que você vai fazer por dia, entenda isso, quantos contratos, igual a Bianca falou, é igual uma roupa, gente, ela tem que servir, ela não pode ficar muito apertada, não pode ficar muito folgada. Perfeito esse exemplo. Não é? Se você tomar um stop, Você óbvio tem que ninguém... sentar. Tem que- Não não é? stop que não dá pra sentar depois. Não, gente, Ui! Quinta-feira eu tomei um desses. Um desses stops assim que... Acabou escapando um Uou! pouco do Na hora que você gerenciamento de toma, risco, você né? fala assim... Então, Cara, eu podia não ter tomado esse stop, mas enfim, eu fiz Pegou a minha uma roupinha gestão, emprestada. peguei uma roupinha emprestada, porque ficou curtinho. Aí quando Então eu perco a linha, né? Tá bom. Então, ficou curtinho, volta pra casinha. e aí ficou curtinho, ficou desconfortável. peguei a roupa emprestada. Ai, gente, a gente ri, mas é isso, é engraçado, a gente tem que rir. Porque, cara, mais uma coisa que eu vou falar também. Tô adorando essa história de falar no papo reto com você. bom, né? É verdade, é bom. Assim, É que é verdade nua e crua, né? Porque uma coisa é você falar a teoria, outra coisa é na prática. Senta lá, aperta o botãozinho e vê seu dinheirinho subir, descer. Muita coisa muda, muita coisa vem à tona, e pra né? galera que tem o preconceito com a palavra mindset, porque isso hoje virou piada, né? Mindset, verdade. coach, não sei o que lá. Assim, com todo respeito a quem faz piada, porque eu adoro rir, mas com todo respeito aos profissionais da área que usam isso pra ajudar as pessoas e pra ajudarem a si mesmo, isso daí é ilusão você achar que você vai entrar que nem um robô. Tá? Não. Porque você é ser humano, se você tem o sistema nervoso funcionando, você não tá imune a essas emoções. Então não vem falar que você é friozão, que você é fodona, que com você não sei o quê, porque a hora que o dinheirinho tá lá no risco, o negócio é Como difícil. dizem, o bolso é o órgão mais sensível do que seu existe. corpo. Exatamente. Assim, tocou no bolso e você sente na hora. Na hora, sejam R$10 de taxa. Mas só pra concluir aqui a questão de encontrar o seu tamanho de contrato que fica confortável, é que assim, quando a Bianca falou de o conforto de tomar o stop, gente, ninguém gosta de tomar stop loss, tá? Ninguém gosta. Só que a gente tá em mercado de risco, então você parte do princípio que você pode errar, então você tem que colocar essa possibilidade de erro na conta. E o que acontece é que se esse erro acontecer e essa perda acontecer, você não pode ficar chateado, não pode perder o sono, não pode ficar sem comer. E principalmente tem que ter o preparo e a condição de voltar ou numa próxima operação ou no dia seguinte para continuar operando dentro do seu gerenciamento. Quem opera e fala que não toma stop e que não toma é mentira. É mentira. Isso não existe. Desculpa, não existe. Existe uma pessoa que entrou errado numa operação, ela pode consertar a operação no meio, fazendo médio, corrigindo alguma coisa. Existe. Ok, você pode reverter algum cenário que está indo contra você, sem dúvida alguma. O mercado dá essa chance. Mas às vezes até isso dá errado, né? E aí, enfim. Ou seja, faz parte. Você quer tradar, você tem que saber perder. Porque você vai perder. E se você sofrer. Exatamente. Mas eu acho que com o ganho é meio que natural a gente conseguir lidar, né? Agora, com a perda é sofrido, porque assim, o negócio dói quando você começa a perder. Você lembra mais também, né? Lembra mais, fica marcado. Só que assim, se você não sabe perder. Então você não pode ir pro mercado de risco, lugar errado. Gente? É assim. É o lugar errado. Assim. Ai, perdi R$50. Chorou. Vai procurar outra coisa pra fazer. Perdi dinheiro, comecei. Ai, perdi dinheiro. Para. Você tá fazendo a coisa errada. Não é trade que você tem que fazer, entendeu? E não há problema nenhum nisso. Não tem nenhum problema, gente. Imagina. Tem gente que brilha um absurdo criando carteiras, fazendo negócio a longo prazo, que não exige tanto do emocional. Que você consegue fazer uma análise mais longa, mais tranquila, com mais confiança, porque os tempos gráficos maiores, eles te dão mais confiança na sua análise, na sua operação. Então, é só uma questão de saber perfil. Ou seja, perdi, chorei, não é day trade. Perdi, doeu, fiquei com raiva. No dia seguinte, tô lá, vamos fazer day trade. Porque assim, você perde, dói, aceita e volta. E continua, perde, dói, aceita e volta, perde, dói, aceita e volta. Só que por que você fica nesse ciclo? Porque você também ganha. E na sua gestão de risco, você tem sempre que ganhar mais do que perder.
Perda é inevitável. Perder é inevitável. Elas têm que acontecer menos do que os ganhos. Tem que ter uma estatística, né, a seu favor, para você sair no final de um período positivo. Exatamente. Então, assim, essa questão de mindset, a gente falou de achar o tamanho. Eu acho que isso me deu um conforto gigantesco para eu operar, sabendo o quanto que eu podia tomar de prejuízo por dia, é uma coisa assim que me incomoda, mas não me quebra, me incomoda, mas não me irrita, não me fere. Não te faz perder o sono. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Voltar no dia seguinte, né? Para vocês duas. Isso, voltar no dia seguinte. Isso aí. Vai. Se eu não conheço o mercado financeiro e aí eu vi alguém ganhando, me interessei, dei uma olhadinha aqui, outra ali, abri um gráfico, fiquei curiosa. Eu posso chegar operando ou eu tenho que estudar? Estudar pra quê? Peraí, vou fazer uma observação que eu acho muito séria, gente. É assim, se você quiser, no primeiro dia, abrir um gráfico, descobrir o que é, em 2 dias você abre sua conta na corretora, põe todo o seu dinheiro em um clique, você pode perder tudo. Qualquer um pode começar a operar agora. Ninguém vai pegar na corretora, te ligar e falar, nossa, se você apertar o botão, você vai perder todo o dinheiro que você colocou aí. Ninguém tá preocupado com você. Então você tem que ser o primeiro responsável aí pelo seu dinheiro. Então, por isso, minha opinião. Estuda. Martinha tem 10 anos de mercado. Eu, entre cripto e bolsa, a gente pode colocar 5, mas de bolsa tradicional eu tenho quase 3, e juntando de cripto eu tenho 5. A Lu também já está no mercado, acho que... A Lu já está no mercado, acho que mais ou menos esse mesmo tempo. Eu tô operando ativamente há uns 2 anos e meio, mas meu primeiro estágio, há muitos anos atrás, foi em bolsa de valores, né? Então, assim, um contato já inicial com isso. Desde esse começo, você deixou de estudar algum mês? Nesses 10 anos? Não. Algum dia? Algum dia? Algum você deixou dia, de... sim. Mas você deixou de ler alguma coisa? Ou de passar um olho num gráfico? Especialmente no começo, assim, eu devorava conteúdo até as 4 da manhã. Eu também. Não conseguia nem dormir, porque você vê o tanto de coisa que você A gente faz isso até hoje. A entender. 3 anos de mercado, 3 anos de mercado, 10 anos de mercado, e a gente estuda até hoje. Mas sabe o que eu penso também, Bibs e Lu? O que move qualquer pessoa é o interesse. Sim. Então, se a pessoa não tá realmente... Se ela não tá afim de estudar, é porque ela não tá interessada. Ela só quer o dinheiro fácil. É verdade. Né? Não é assim? É. Pra qualquer coisa na vida. Coisa boa, porque coisa eu acho que boa, o mote principal de você estudar não é estudar. É você querer saber o que tá acontecendo com aquilo. Então, assim, você vai ler porque você quer saber por que aquilo tá acontecendo, né? Só que aí vem aquela armadilha, né? Você tá em busca de dinheiro fácil, provavelmente você vai Então, quando você tem vontade de conhecer, né, as coisas, eu acho que fica tudo mais prazeroso. Porque eu lembro que eu me apaixonei pelo mercado financeiro em 2009, né? Que foi o meu primeiro contato. E eu nunca parei de estudar. Gente, eu devorava conteúdo, eu passei em certificações de bolsa. Até falei pra Bianca que eu nunca paguei um curso pra passar nessas certificações. Eu sempre estudei por conta e consegui passar pelo meu próprio esforço. E pelo meu próprio interesse. Porque, na verdade, quando eu tava ali estudando, o meu foco não era eu vou estudar isso aqui porque eu vou fazer um trade de não sei o que. Não, cara, eu tava, assim, apaixonada em entender como é que funciona aquele ciclo commodity, né? Eu estudei muito na época, acho que foi a minha primeira paixão dentro do mercado financeiro. Então eu queria entender o ciclo da commodity, como que aquilo impactava na economia, como que aquilo impactava na inflação e como a gente sentia isso no nosso dia a dia, como impactava em outros países também, como que o clima impacta numa coisa. Então, assim, a gente compra e vende coisas que você nem imagina. É uma chuva, é uma seca, é um negócio que você não, às vezes você não faz ideia do que acontece. Alguma outra commodity sofreu algum impacto, vai algum impacto, alguma coisa, logística transferindo para outra, assim. Muita coisa, assim, e é gostoso você entender como é que funciona o ciclo da economia, que você consegue entender o macro e o micro das coisas. Isso é demais, assim. Isso tem mais gosto do mais que legal dinheiro. de tudo. É mais legal de tudo. Primeiro, a gente lê uma notícia, a gente fala, porra, eu sei do que ele tá falando. Não, e assim, você consegue interpretar, né? Porque assim, uma coisa é você ouvir um jornal e o apresentador falar, a bolsa subiu tantos pontos porque o fulano falou não sei o que, aí você fala... O que é isso pra você? A bolsa subiu tantos pontos. Alguém pegou a bolsa e botou no andar de cima? Né? Porque é difícil, né, gente? Ótimo. Né?
E outra coisa é você entender o raciocínio do mercado, né? O racional que a gente chama. Isso é o mais doido, é o mais legal isso. Porque aconteceu tal coisa com o petróleo, tem muitas empresas de petróleo forte na nossa bolsa, Petro, né? E aí as ações da Petrobras subiram muito, acabou impactando no índice, que é onde o papel tem um peso grande, acabou levando a pontuação lá para cima. Ou aconteceu isso com minério de ferro, e a gente lembra de Vale e tal. Então, tem muitas coisas, tá tudo muito conectado. Então, o estudar te empolga pelo seu conhecimento aumentando, né? E aí pelo o resto é acúmulo, consequência. né? Sim. É muito mais gostoso. Que podem aparecer e você aproveitar. Imagina, você olhar um gráfico, por exemplo, igual você mostrou do Bitcoin. Aqui aconteceu um halving lá, um código de recompensa e tal, não sei o quê. Você entender que aconteceu um fato e olhar no gráfico e falar, aqui aconteceu aqui, isso, as pessoas sentiram isso e aí aconteceu isso. Então, você consegue... eu acho legal que eu gostaria de dar um pause nessa frase da Martinha, porque eu acho que ela falou a frase mais importante quando a gente está falando de mindset. Que foi... Eu esqueci. Repete aí o que você falou. Muito legal essa sua contribuição. Sensacional! Isso que eu cortei a porra no meio do negócio. Esqueceu. Ainda bati